Naquele tempo, o Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade, Cafarnaum. E eis que lhe apresentaram um paralítico postrado num leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Pensaram logo alguns dos escribas em seu íntimo: Este homem blasfema. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isso, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder confiava aos homens. Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sem cessar agradeço a Deus por vós, pela graça que vos foi concedida pelo Cristo Jesus, em tudo que nele fostes enriquecidos, em todas as palavras e em todas as ciências. Também o testemunho do Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhuma graça vos falte, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos o domingo de número 18, dentro dos domingos depois de Pentecostes. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo produz um milagre, uma vez mais, para provar a sua divindade. Eu vos digo, toma o teu leito e levanta-te. Nosso Senhor fazia os milagres em nome próprio. Isso demonstrava que o poder com que ele exercia os milagres era um poder próprio, um poder pessoal. E há uma representação muito significativa no milagre, o que ocorre depois e o que diz nosso Senhor. Nosso Senhor diz: tem confiança, ou seja, está promovendo a virtude da fé. Teus pecados são perdoados. Nosso Senhor absolve aquele pobre que estava no leito pedindo a curação do seu corpo e adquire as duas, a curação do corpo e da alma. E depois ele pode pegar o seu leito e caminhar. Dentro da vida cristã, nós não podemos pretender uma vida estática. Não podemos pretender chegar até um lugar e ficar por ali. Nós devemos, é obrigação nossa, procurar cada vez mais o crescimento espiritual das nossas almas. Chegar até um ponto e querer ficar ali é um amor imperfeito, é um amor medíocre, médio, frio, morno. E Deus não quer isso. Deus quer que nós trabalhemos cada vez mais para o aperfeiçoamento das nossas almas. Agora, o que trava esse aperfeiçoamento? O que impede que eu caminhe? O pecado. Teus pecados te são perdoados. Então, nosso Senhor cura a alma, depois cura o corpo, para que aquela alma e corpo trabalhem juntas no progresso sobrenatural. São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: Não apagueis o espírito, ou não extingais o espírito. Propriamente falando, não tem como extinguir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele, pela sua qualidade de imenso, está em todos os lugares, dando ser a todas as coisas que existem. Mas a inabitação amorosa
do Espírito Santo nas nossas almas somente se produz por meio da graça santificante. E extinguir a presença do Espírito Santo das nossas almas é a expressão do pecado mortal. Então, São Paulo, aos Tessalonicenses, ele anuncia: não pequem mortalmente, porque isso faz com que o Espírito Santo saia das nossas almas, seja instinto das nossas almas, que é a pior das catástrofes. Mas São Paulo não fica por aí. Já não aos Tessalonicenses, mas aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. São Paulo diz: não entristeçais ao Espírito. O Espírito Santo não pode se entristecer de maneira alguma. É a mesma felicidade, a felicidade eterna, é o cúmulo da felicidade. Porém, se algo o entristecesse, se fosse possível isso, porque São Paulo está falando de maneira metafórica, seria a mediocridade na vida espiritual. Seria dar renda soltas aos pecados veniais. Ah, você é venial, não tem problema, depois eu me confesso. Não. Por quê? Precisamente, Santa Teresa d'Ávila dizia: tem que ter uma cara de pau muito grande. Ela fala com essas expressões, traduzindo no literalmente. Hay que tener una cara rota, tem que ter cara de pau para pensar assim: o que eu vou fazer é pecado, mas como é venial e não tira a graça da minha alma, eu faço. Não, de maneira alguma. Nós devemos lutar contra os pecados veniais, uma luta séria, porque é ofensa de Deus. Se nós pudéssemos evitar uma terceira guerra mundial com uma pequena mentira leve, não poderíamos fazer. Por acaso todos os desastres provocados por uma guerra, que é culpa do homem, estão por cima da honra divina? De maneira alguma. De maneira alguma. Não existe pecado necessário. Não existe ocasião que me faça pecar necessariamente. Tudo está por debaixo da honra divina. E, seguindo a doutrina do grandíssimo São João da Cruz, continuando com a ideia de não entristecer ao Espírito, como diz São Paulo aos Efésios, São João da Cruz dizia que o pecado mortal é como se fosse uma corrente de ferro grossa no pé de um passarinho, que o passarinho não consegue nem se mexer praticamente. O pecado venial é como se fosse um barbante pesado, grosso, molhado, que permite que o passarinho voe, mas ele volta ao pecado mortal. O barbante é o pecado venial, que o passarinho ele pode voar um pouquinho e depois volta. É assim, quem não luta verdadeiramente contra os pecados veniais vai continuar caindo em pecados mortais, porque tem um amor tíbio, um amor morno, um amor que é medíocre. E, por último, São João da Cruz compara esse passarinho como se ele estivesse amarrado com um fio de cabelo. Que ele pode voar, o fio de cabelo não pesa, mas ele é tão pequenininho que ele pode voar até certa altura. E essas são as imperfeições. A imperfeição está na linha do bem. O que eu quero dizer? A imperfeição não é pecado. Não é pecado. São duas coisas totalmente diferentes. Porém, é um amor menos delicado. É um amor menos delicado, com menor entrega. Quando nós escolhemos entre duas coisas boas, fazer uma coisa mais confortável, mais rápido, que custe menos, são duas coisas boas, mas eu prefiro a imperfeita, porque sou imperfeito. E aí eu sou aquele passarinho que estou amarrado com um fio de cabelo, mas estou amarrado. Umas coisas terrenas tão vazias de sentido que nos enchem de uma certa alegria momentânea, mas nos impede chegar à perfeição das nossas almas. Então, a perfeição das nossas almas consiste na perfeição da caridade sobrenatural. E essa perfeição somente alcançará o cume nas nossas almas quando, de maneira perfeita, pratiquemos o primeiro e o segundo mandamento que diz Nosso Senhor. Foi o domingo passado, que não pudemos pregar sobre isso. Foi festa de Nossa Senhora. E no domingo passado, que foi
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que é esse amar a Deus sobre todas as coisas? Cortar esses pequenos fios de cabelo que nos unem na terra. Também é muito importante no dia de hoje falar aqui no Brasil da questão do protestantismo. Como nosso Senhor mostra, que o que trava a nossa união com Deus é o pecado. E o protestantismo, desde dos seus 3 grandes fundadores, Lutero, Calvino e Henrique VIII, depois nós temos outros pequenos fundadores, dizemos assim, mas os heresiarcas maiores são esses 3, que começaram com o princípio de que nosso Senhor veio cobrir os pecados, mas não somos obrigados a trabalhar contra esse grande mal das nossas almas. Peca fortemente, mas crê fortemente. Jamais Cristo deu nem sombra de uma doutrina assim. Jamais, de maneira alguma. E nosso Senhor, ontem mesmo conversávamos, quando Ele cura, quando Ele perdoa, Ele despede as pessoas dizendo, já não peques mais. E nós vemos representado no milagre de hoje, a obra, o paralítico ele levanta, pega a sua cama e caminha. As obras, a fé sem obras é uma fé morta. Quais são as obras? A luta contra o pecado. Trabalhar pelo aumento da nossa virtude, porque nós temos 2 vias dentro da vida cristã. A via positiva, que é a virtude, e a via negativa, que é evitar os vícios. E as 2 devem caminhar juntas. A luta por praticar o bem e a luta por fugir do mal. Então, ambas as coisas têm que caminhar juntas. E por que eu digo isso? Grande parte dos senhores já receberam o sacramento crisma, a confirmação. Alguns receberão quando Deus dispuser. Muitos que verão esse vídeo estão se preparando para, na próxima vinda de Dom Pio Spina, receberão esse sacramento que vos torna soldados de Cristo. E o que significa esse ser soldado de Cristo? Saber defender a sua fé. E nós estamos aqui rodeados de hereges, protestantes, que atacam a nossa fé. E é vergonhoso que não tenhamos o conhecimento necessário para rebater e defender a nossa fé. Coisas tão claras e evidentes como que as boas obras servem para o bem das nossas almas. E aí entramos no terceiro ponto que eu gostaria de tratar aqui no sermão, que tem a ver com os erros protestantes, a questão das imagens, a questão da veneração das imagens, que os protestantes negam. Não vamos entrar na explicação disso, mas tem a ver, porque estamos organizando uma peregrinação à Nossa Senhora de Aparecida. Mas qual é o sentido dessa peregrinação? Qual é o sentido dessa romaria? Nós sabemos, clara e evidentemente, que as imagens são pedra, madeira, argila, o que seja. Elas representam uma coisa sagrada, estão abençoadas e por essa bênção e a coisa que elas representam são, em algum aspecto, sagradas. Mas simplesmente elas servem para elevar a minha alma àquele ser que ela representa. Não preciso provar isso para os senhores. Mas tem uma imagem muito especial para cada um de nós, que é a nossa Imaculada Conceição Aparecida. Que apareceu para nós, aqui no Brasil, aqui nesse rio que está pertinho de nós. Uma imagem milagrosa, que quis ficar aqui conosco, tantos e tantos milagres obrados, por intercessão de Nossa Senhora, pela imagem da Imaculada Conceição Aparecida. A padroeira do nosso Brasil, a imperatriz do nosso Brasil, representada na imagem. Quem é a padroeira do nosso Brasil? Quem que é a imperatriz do nosso Brasil? É Nossa Senhora, que está no céu agora, em corpo e alma, Vivinha da Silva, representada naquela imagem milagrosa. Agora, onde está essa imagem? Presa. Presa. Dentro de um templo que não é católico. Entre homens que não são os representantes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, falsários. Nossa Senhora, a nossa imagem,
que representa a nossa Mãe do Céu, está presa. E nosso Senhor, anunciando os motivos pelos quais os bem-aventurados conseguiram o céu, ele disse: benditos do meu Pai, porque eu estive preso e fostes me visitar. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos fazer essa peregrinação. Visitar a Nossa Senhora. Visitar ali que está presa. Ah, se pudéssemos tirá-la de lá. Mas não podemos. Não vamos compartilhar em nada com as aberrações que se faz ali dentro. Assim como não compartilhamos com nenhuma das aberrações que os presos fazem dentro de uma cadeia. Mas nosso Senhor diz, temos que visitar e consolar os presos. E metaforicamente falando, Nossa Senhora está presa nesse prédio de iniquidade, que não pode se chamar basílica, não pode se chamar igreja. Chamamos assim por apropriação e para dar um nome à coisa. Mas esse é o motivo. E mostremos a nossa força. Já somos um número. Mas mostremos ao mundo que vamos fazer essa peregrinação em honra a Nossa Senhora. Se for preciso vir de longe, se for preciso alugar um hotel para 1, 2 dias, os protestantes fazem cada coisa contra a Nossa Senhora. Reuniões, passeatas, etc. Ou a Fraternidade de São Pio X, que não tem a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, faz essas peregrinações, mostrando um grande número. Não estou falando aqui de quantidade, estou falando de qualidade. O motivo pelo qual deve nos mover. Mas nosso Senhor disse que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, esse é o motivo dessa peregrinação. Adquirir de nosso Senhor esse prêmio, bem-aventurado, porque eu estava preso. E saíste da sua comodidade e foste me visitar. 7 horas, 8 horas caminhando, vai ser um belo sacrifício. Então, enchemos as nossas almas com esse espírito mariano, para que ela nos dê a fortaleza de chegar até o fim desse projeto, desse propósito. E também oferecer tal sacrifício como remissão pelos nossos pecados. Como nosso Senhor remitiu os pecados daquele paralítico, que ele, por meio desse nosso sacrifício, remita também todos os nossos. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.